Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos, amém? Cumprimentando aqueles que não cumprimentei ainda no começo do culto. Uma alegria para nós, podemos mais um dia poder se reunir como igreja nesse lugar e podemos juntos aí adorar o nome, do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que hoje Deus possa falar mais uma vez com a sua vida. Mas antes que nós iniciássemos, cadê o Vinícius e a Cleiciane? Está aqui hoje, e são a segunda vez que os irmãos estão conosco. Sejam muito bem-vindos. Como é que a igreja recebe esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não apresentamos mais, já são da casa, amém? Glórias a Deus. Amados, eu queria meditar aqui numa palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 15. Deus nos deu aqui uma palavra e eu quero compartilhar. Eu estava entre dois textos e eu falei para o Espírito Santo, aonde inclinar o culto eu fico, E hoje foi falado muito aqui sobre clamor, oração, intercessão. Falei, definido, Deus fez a sua escolha, não foi nós, Êxodo capítulo 15. Você vai achar o versículo 22, capítulo 15, verso 22, uma palavra muito conhecida para alguns. Talvez você já ouviu muitas mensagens já nesse texto, mas sempre Deus tem alguma coisa nova para falar conosco. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável, ela não tem nunca uma escassez de informação. Você pode pregar 100 vezes no mesmo texto que você nunca repete, sempre vai ter alguma coisa nova, pastores? Os pastores que pregam aqui podem ratificar, Isso aí, ratificar, essa informação. É como o hino, que a gente participa de um hino de adoração, você nunca reage da mesma maneira no hino, cada vez ele vai tocar de uma maneira diferente na sua alma, e isso é bom. Os irmãos encontraram? Êxodo 15, 22, diz assim a palavra do Senhor: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos e pedimos, ó Deus, a Ti, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha falar conosco, Pai, através desta palavra. Estamos aqui na dispensação do Senhor, como arautos, como vasos, para ser usado nos Teus propósitos. Que cada coração, Pai, que aqui está, seja um terreno fértil para receber uma palavra de vida, uma semente, Senhor, que irá superabundar em frutos. É o que pedimos nesta hora e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele faz parte de uma sequência de acontecimentos que se tornarão para o povo de Israel um símbolo do poder e da presença de Deus no meio deles. Quando lemos em Êxodo os feitos do Senhor, nós vamos observar que naquele tempo Deus ele chamou um povo que Ele já havia escolhido há séculos atrás,
para poder andar na sua presença. E agora chegou a hora de Deus mostrar a sua magnitude, o seu poder, a sua unção, a sua graça. E esse povo, chamado um povo de Israel, eles estavam vivendo um tempo de opressão, como muitos de nós conhecemos. Eles estavam sendo escravos na terra do Egito. E nós conhecemos a história que esse processo da escravidão chegou um dia que teve fim. E a palavra de Deus nos fala que este povo, ao ser tirado dali do Egito, eles viveram o maior sinal dado por Deus em todos os tempos aqui na terra, depois da tua salvação, que é, irmãos, a abertura do Mar Vermelho. Deus, ele abre o mar, o povo passa, os opressores, os algozes do povo de Israel, o povo de Deus, eles ali vivem uma grande vitória, vivem uma grande experiência com Deus. E a Bíblia nos fala que após a passagem do Mar Vermelho, quando Deus dá o livramento para o povo dele, em relação à opressão do Egito, o povo festejou, o povo se alegrou. A Bíblia nos conta que até Moisés, que era, irmãos, segundo alguns teólogos, até Moisés cantou, irmãos. Gago canta, viu? Gago canta. Gago glorifica. Gago é usado por Deus. E Moisés, tomado pela glória de Deus, ele canta, profetiza, libera uma palavra sobre a nação de Israel. Como se não bastasse, sua irmã Miriam, diz o texto que ela toca os tamborins e o povo dança. Imagina quase 6 milhões de pessoas dançando, se alegrando, entusiasmado pelos feitos do Senhor. É uma grande festa. Não tem uma balada aqui na terra hoje que se assemelharia àquele momento tão especial no povo de Israel. Um dia, irmãos, que foi marcado por uma grande maravilha. Porém, toda essa alegria motivou o povo a partir rumo a uma promessa, que era herdar a terra prometida, que nós conhecemos como Canaã. Esse texto todo, todos esses episódios, são sombras, são aqui, irmãos, rascunhos daquilo que Deus ainda vai realizar com a igreja, com você e comigo. Todo o Antigo Testamento, a Bíblia nos fala, irmãos, que são uma demonstração daquilo que ainda nós vamos viver e vamos ainda herdar em nossas vidas. Glória a Deus por isso, amém? E você está destinado a viver tudo isso. Você é o alvo de viver esses grandes e novos projetos de Deus. O povo estava feliz, estava alegre, e agora chegou a hora de ir rumo a esta promessa. O texto nos fala que eles começam a caminhar. Caminhar aonde? No deserto. E com toda a alegria, com todas as reservas que eles trouxeram, começaram a caminhar. Caminharam um dia, alegre pra caramba, feliz. Deus abriu o Mar Vermelho, vivemos uma grande experiência. E não encontraram nenhuma fonte de água naquele primeiro dia no deserto. Andaram no segundo dia, o entusiasmo pela manhã ainda estava tomando conta. Mas chegou ao meio-dia, não encontraram de novo mais nenhuma vez a fonte de água. Talvez um já olhava para o outro e falou assim: estou vendo que aqui no deserto é meio complicado, vamos começar a guardar um pouco dessa água. Chegou o final da tarde do segundo dia, ainda nenhuma fonte foi encontrada. Os ânimos talvez já não eram de tanta alegria, porque os recursos humanos começaram a se escassar. Terceiro dia, caminhando, pela manhã acordaram talvez com toda a esperança: nós vamos peregrinar e nós vamos encontrar fontes de água, e não encontraram. Deu meio-dia nada, 6 horas da tarde nada. Por 3 dias o povo caminhou, e quando foi chegando o final desse terceiro dia, diz a Bíblia Sagrada, e agora chegamos no nosso texto, que o povo vai chegando numa região chamada Mara. Até então não tinha esse nome. Era uma região que tinha uma fonte no deserto de Sur. Sur era uma região
que moravam, irmãos, aqueles peregrinos no deserto. E eles chegam até este lugar, e alguns olham para aquela região e falam: achamos uma fonte de água. E alguns precipitadamente saem correndo com todo o entusiasmo, e quando chegam naquela fonte, a fonte, para que eu e você entenda, não era, irmãos, um poço, mas era tipo uma lagoa de água. Mas uma lagoa provavelmente com um tamanho substancial para poder suprir a necessidade de um grande povo. Mas quando eles chegam todos entusiasmados a beber daquela água, a Bíblia nos fala que as águas eram amargas. Digam comigo: águas amargas. Eram águas imbebíveis, intragáveis, não tinha como ser consumida. Quem já foi no mar aqui e bebeu água do mar? É terrível, não é? Beber água do mar, irmão, eu lembro que um dia eu tomei um capote, né, naquelas ondas. Aí eu, esse corpinho de surfista, fui querer pegar jacaré, né, pastor? Os irmãos sabem o que é pegar jacaré aí? É você ir na onda assim, a onda vem, você lança o seu corpo, você vai junto com a onda, né? Você é a prancha, né? Ah, imagina, todo esse peso. Irmãos, eu bebi muita água, terrível, terrível. E o povo toma, na hora que experimenta dessa água, melhor dizendo, eles têm uma decepção muito grande. E nós podemos dizer que viveram uma situação que muitos de nós muitas vezes falamos: as coisas não podem ficar pior do que está. E ficou pior do que estava. 3 dias caminhando, os recursos acabaram, a água que eles precisavam beber, naquele momento não podia ser bebível, porque não eram águas potáveis, não eram águas doces. Nós temos todo um contexto aqui, irmãos, dentro desta palavra, que mostra, irmãos, que aquele lugar, agora chamado por Mara, não era um lugar para eles permanecerem, porque Mara, segundo um propósito de Deus, era um lugar para passagem, um lugar que eles deveriam passar por ele e ir até onde Deus destinasse para eles estarem. Mas nós enxergamos na Bíblia que houve uma precipitação, e aprendemos algumas coisas com esse texto, porque Deus, irmãos, Ele tem um mapa da terra nas suas mãos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Deus tem todo o mapa, Deus sabe onde está cada milímetro de terra, Deus sabe onde está um grão de areia nesse momento, onde está uma gota d'água. Deus tem o controle, irmãos, de todo o universo na mão dEle. E Ele agora, irmãos, na terra, quando Ele destina esse povo a ir à sua promessa, Ele, irmãos, determina que este povo passasse por aquele lugar. Mas os homens se anteciparam e pararam naquela região. E nós aprendemos que a precipitação, ela traz alguns prejuízos para a nossa vida. E um dos prejuízos que a precipitação traz é muita amargura. Você pode ver uma pessoa precipitada, quanta amargura ela agrega para a sua vida, sim ou não? Não é? Você mete o pé pelas mãos, você faz coisas erradas, negócios errados, e aquilo traz para nós, irmãos, um constrangimento, uma coisa muito ruim. Esta amargura produzida pela atitude desses homens foi o retrato que Deus, irmãos, mostrou que ia tratar na vida daquele povo, porque a Bíblia nos fala que o Senhor passou naquele lugar, mas a intenção de Deus era provar aquele povo. Deus tinha um processo para realizar com aquele povo, porque eu aprendo uma coisa com a palavra de Deus: não tem nada, irmãos, nada que você não vai herdar com o Senhor, que você não tem que passar por um processo de aprendizado. Quando Deus tem uma grande promessa a entregar nas nossas mãos, quando Ele tem algo, irmãos, a colocar em nossas vidas, Deus, Ele vai fazer você passar primeiramente pelo processo do aprendizado. Nós somos provados pelo Senhor. A prova aqui, segundo o texto, ela vinha para preparar o povo para herdar coisas muito maiores do que eles já viveram até então. E aqui o texto nos mostra e nos fala que essa precipitação trouxe amargura para aquele povo. Ali o texto nos fala, irmãos, que o povo murmurou, o povo reclamou, sim ou não? Você pode ver que toda pessoa precipitada, ela é reclamona, sim ou não? É reclamona.
Ela reclama de tudo e de todos. Pode ver que todo murmurador, ele é alguém trabalhoso, é alguém que enxerga o defeito em tudo, só que não traz solução de nada. Não traz solução, só sabe apontar defeitos. Esse povo que saiu agora do Egito com Moisés, era esse povo. Era um povo, irmãos, que estava olhando para o que? A dificuldade. Todo precipitado, todo murmurão só enxerga a dificuldade, só enxerga, irmãos, o tamanho do problema. E eles chegaram em Mara e enxergaram o tamanho do problema. E se nós olharmos o texto, alguns versículos à frente, era mais alguns passos, eles iam chegar onde? Em Elim. E Elim, irmãos, tinha o quê? 12 fontes de águas potáveis com 70 palmeiras esperando eles. Mas sabe o que atrapalhou a chegada em Elim? Precipitação. Quando viram a fonte, eles experimentaram a água, não tiveram cuidado de chegar em Moisés e dizer: Moisés, vamos mais para frente, que aqui não vai dar não. Pelo contrário, aqueles que são dirigidos para propósitos pessoais, não para propósitos de Deus, ele vai sempre encontrar uma dificuldade em prosseguir. Ele sempre vai ver uma barreira para dar continuidade naquilo que Deus está realizando na sua vida. Aqui Deus estava dando para eles um propósito de herdar a terra prometida. A missão que Deus deu para eles: caminha. E uma das coisas que me ensina muito esse texto é que este povo, quando experimentou as águas, eles se esqueceram que eles tinham uma liderança sobre eles. Eles se esqueceram que tinha um governo maior sobre eles, que era Deus. E, consequente ainda isso, tinha também quem? Um líder ali entre eles, que era Moisés. Todo aquele que é, irmãos, murmurão, todo aquele que é precipitado, ele esquece que há governo sobre a vida dele. E quando nós esquecemos que há um governo maior, a nossa probabilidade é de enxergar, irmãos, o gigante maior do que ele é, o problema mais difícil do que é, e começamos a valorizar. Isso aconteceu com aquele povo quando experimentaram as águas. Se esqueceram de Deus, se esqueceram que estavam, irmãos, sendo dirigidos por uma mão poderosa, que naquele momento destinou para passar naquela terra. Deus ia ensinar eles ali naquele lugar, ou Deus ensinaria a eles quando parassem em Elim. Mas quando nós somos cegados pelas precipitações, quando nós somos cegados pelas murmurações, nós temos uma dificuldade de enxergar que Deus ainda continua no controle de todas as coisas, que Deus ainda, irmãos, Ele faz grandes coisas em meio ao nada, porque Deus, Ele não lida com as coisas criadas. Deus é criador, e se Ele precisar pôr uma porta nessa parede, Ele põe. Se Ele precisar abrir um buraco aqui, Ele abre. Mas se Deus precisar abrir uma fonte no céu, Ele também abre. Deus faz o que é improvável para a condição humana. Aquela situação parecia improvável para eles, parecia algo que não teria solução. Experimentar as águas e ver, irmãos, aleluia, que ali não tinha condição mais de eles continuarem, tornaram eles, irmãos, o que? Julgadores, sentenciadores. Eles chegaram em Moisés, qual foi a atitude deles? E agora, Moisés, o que nós vamos beber? O que beberemos? Mas eu tenho certeza, isso eu conjecturo comigo, que antes de eles irem até Moisés, 2, 3 deles devem ter se reunido e falado assim: esse Moisés aí, ó, tá pirado, tirou a gente lá do Egito, que nós tínhamos carne, cebola, nós tinha pepino, nós tinha lá cenoura, tinha água em abundância, para nós morrermos aqui no deserto. Todo aquele, irmãos, que age por precipitação e por murmuração, ele muitas vezes se assemelha a esse povo, né? Que Mara, na verdade, significa o quê? O lugar que muitos crentes estacionam as suas vidas. Eles não entenderam que Deus não falou para eles pararem ali. Deus estava dando um caminho para eles. Quem tinha que dar a voz de parar? Era Moisés. Moisés era o profeta no meio deles. Moisés era o líder levantado no meio deles. Mas eles, irmãos, na ânsia de resolver as suas necessidades, o seu problema de água, eles foram, e ali eles instalaram um problema. Será que nós muitas vezes não fazemos da mesma maneira? E não nos estacionamos nas regiões de Mara,
E começamos a olhar para tudo e para todos e só enxergar problema, só amargura. Ah, minha esposa me deixa triste, meu esposo me deixa triste, meus filhos deixam triste, a minha igreja me deixa triste, o pastor me deixa triste, meus irmãos em Cristo me deixam triste. E começamos a colecionar amarguras no nosso coração. Mas isso é um ato, irmãos, de nós esquecermos que Deus ainda está lá no governo. E estacionamos, construímos, fazemos base, irmãos, em Mara. E ficamos, irmãos, amargando, enquanto Deus está falando: filho, a terra prometida está lá na frente, continua marchando, sai daí. Sai daí. Aí não é o teu lugar. Porque Mara, diga comigo, Mara é um lugar de passagem. Era necessário eles passarem naquele lugar, porque Deus tinha um propósito com eles, mas era para passarem e continuarem, não para passarem e ficarem ali. Todo o propósito que Deus tem com a sua vida, Ele vai colocar um Mara no meio do caminho. Ah, pastor, você está dizendo que eu vou... Você vai ter um momento em que você vai ser provado. Vai ter um momento que você precisa ser testado para ver se você entende o que Deus está colocando nas suas mãos. Aqui nós temos pessoas que passaram pelo Mara em 3 processos. Tem pessoas que já foram provadas e alcançaram. Tem pessoas que estão sendo provadas. E tem pessoas que vão ser provadas ainda em suas vidas. Tem pessoa que acha, irmãos, porque passou uma provinha desse tamanho na vida. Pronto, já foi o grande teste de Deus. Não foi não. Porque aqui Deus estava dizendo para eles: olha, o processo para alcançar aquilo que eu tenho para te dar, muitas vezes vai custar choro, vai custar dor, vai custar sofrimento, vai custar escassez na sua vida. Eu sempre falo, né? Eu sempre pergunto para a igreja: você já passou fome na vida? Às vezes alguém levanta a mão: passei. Eu falo: não, você passou fome ou vontade de comer? Porque fome, eu vejo que nem aqueles haitianos que pegam bolinha de barro, põe no sol para secar e come aquilo como se fosse bolachinha de chocolate. Isso é fome, isso é sofrimento. Agora, vontade de comer é diferente, né? Deus mostra para nós que haverá um momento no nosso ministério, na nossa vida espiritual, que precisamos ser provados, para entender aquilo que Deus vai colocar nas nossas vidas, para ver como que eu vou lidar com aquilo que Deus está destinando a mim e a você. E Mara era o processo, Mara era o que Deus queria, mas o lugar de parada não era ali, era Elim. A água boa estava destinada a uns quilômetros à frente, não era para aquele lugar. Talvez nós paramos em Mara, talvez nós somos como essa palavra, né? Nós estacionamos a nossa vida em Mara e ficamos ali. E Deus está falando: filho, a fonte está um pouquinho mais para frente, as palmeiras estão ali na frente, dá mais uns passos. E a gente prefere ficar ali, irmãos, apenas reclamando, apenas observando o que não se deve observar, não é? E ali nós vemos que a diferença entre aquele que anda guiado por Deus e aquele que anda guiado por um propósito pessoal. O povo, quando chega em Moisés, presta atenção nisso, o povo quando chega em Moisés e reclama: Moisés, o que beberemos? É um povo que estava preocupado em matar a sua. Moisés, o que responde para eles? Nada. Eu vou parafrasear aqui uma palavra que eu ouvi um tempo, que diz assim: quando você não souber o que fazer, você tem que saber aonde ir. Vamos dizer tudo junto? Quando eu não souber o que fazer, eu tenho que saber aonde ir. Moisés, naquela hora, ele recebe a palavra de Deus. Melhor, ele recebe a murmuração do povo. O povo chega nele, reclama. Alguns textos, não sei se na sua Bíblia está como reclamar, no outro está como murmuração. Quando o povo chega, Moisés disse para ele assim: tem a solução do problema? Disse isso? Diga comigo: não disse isso. Porque na verdade Moisés não sabia o que fazer. Moisés, primeira experiência dele no deserto, esse foi o primeiro milagre depois do mar se abrir.
Foi a primeira experiência de escassez que Moisés iria viver com o povo de Israel. Então, na verdade, Moisés não sabia o que fazer, mas Moisés tinha uma certeza. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia aonde recorrer para buscar a solução do problema. E Moisés fez o que em relação ao povo? Diga comigo, enquanto o povo reclamava, Moisés foi clamar a Deus. Irmão, quando você não sabe o que fazer, você tem que saber aonde ir. Quando você não sabe o que fazer, o que cabe a nós? Clamar a Deus e buscar a solução. Quando você estiver em Mara, as águas estiverem amargas, você está vivendo um momento de dor, momento de sofrimento, momento de perca. Eu posso, irmãos, ir em um e não ter a resposta, posso ir em outro e não ter a resposta, mas eu tenho certeza que o teu Deus sempre terá uma porta para te apresentar. Até no silêncio Deus vai fazer alguma coisa na nossa vida. Até no silêncio Deus vai trabalhar na circunstância. Porque muitas vezes Deus, Ele não muda as coisas para te abençoar, mas Ele muda você para abençoar as demais coisas. Em algum lugar Deus vai operar a mão dEle. Crê nisso, igreja? Amém? Em algum lugar Deus vai mexer na estrutura quando você clamar a Ele em Mara. O ambiente pode ser de amargura, o ambiente pode ser de dificuldade, mas quando você sabe aonde ir, você nunca estará no perrengue, você nunca estará, irmãos, sem providência na tua vida. O que nós ouvimos aqui nessa noite? Intercessão, oração, clamor, e nós estamos vendo vitória no meio do povo de Deus. Nós estamos vendo Deus preservar. Se você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você é fruto de algum livramento que você viveu hoje, nessa semana, nesse mês. Alguma coisa de boa aconteceu na tua vida para que você tivesse condição de vir num culto como esse e levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eu te agradeço. Aleluia, somos frutos do milagre do Senhor. Ah, pastor, mas estou em Mara. Está em Mara, querido? Então continua clamando, porque enquanto Moisés clamava, Deus preparava a resposta para ele. O povo só olhava a amargura, o povo só olhava para a água e dizia: quanta água nós não podemos beber? E Moisés lá de joelho, falando: Senhor, o que eu faço, Senhor? Deus mostra para ele, fala: Moisés, o que você está vendo? Moisés, irmãos, ele olhou para a direita, para a esquerda, viu nada. Ele olha e fala: tem um pedaço de pau aqui na minha frente, tem um galho de árvore, um arbusto. Irmãos, aonde você já ouviu na história que um arbusto mudou a qualidade da água? Pode mudar para pior, mas não para melhor. Nunca a gente ouviu uma história dessa. Nós vemos agora Deus virando para Moisés e dizer: pega esse arbusto e lança sobre as águas, joga ele na água. Moisés teve que ter uma atitude. Moisés, ele teve que confiar. Moisés teve que acreditar. Moisés, ele teve que naquela hora, em fração de segundo, depositar ainda mais a sua confiança no Senhor. Porque era algo, irmãos, se hoje já é algo que é muito duvidoso, imagina naquele tempo que não tinha mídia. Hoje é capaz da gente ainda abrir a internet e ver um louco tentando mudar a qualidade da água com um pedaço de pau. Mas e naquele tempo? Que recurso tinha? Que solução tinha? Nenhuma. Deus fala para Moisés: irmãos, aquele pedaço de madeira, aquele arbusto, se chamava clamor. Deus estava dizendo para Moisés, em outras palavras: Moisés, pega esse clamor agora e lança sobre essas águas, que você vai ver o milagre que eu vou fazer. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés, na mesma hora, ele joga essa madeira lá, e as águas, elas se tornam boas, as águas se tornam doces, as águas se tornam potáveis. Querido, assim é a vida daquele que caminha no propósito de Deus. Se você estiver com o Senhor, ainda que você tenha estacionado em Mara, pode acreditar, Deus vai usar os recursos que você tiver ali ao seu lado para fazer os sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Moisés só tinha um pedaço de pau. Vamos ver ali a história da mulher sunamita.
ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite em casa, foi o suficiente para o profeta realizar um milagre na casa dela, a casa dela ser próspera. Na vida, irmãos, da mulher do profeta que faleceu, ei, o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite, foi o suficiente para Deus fazer sinais, prodígios e maravilhas. Prosperou aquela mulher, irmãos, e tornou ela rica em Israel, pagou as suas dívidas, ainda sobejou. Assim Deus trabalha na tua, na minha vida. Podemos estar em Mara, mas se estamos clamando, Deus usa as coisas mais improváveis, pessoas mais improváveis, para ser canal de bênção na nossa vida. Pedaço de madeira era improvável. Deus não precisa de nada racional, Deus não precisa de nada disso. Sabe o que Deus precisa? Aponta para alguém e diz assim: ó, precisa da sua fé. Ele precisa só da sua fé, que você acredite. Ele precisa de relacionamento por fé, porque sem fé é impossível o quê? E o que o Senhor faz com aqueles que têm fé? Diga comigo: Ele galardoa, Ele presenteia, Ele dá atributos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso todos aqueles que se aproximam de Deus, é preciso ter fé. Moisés andava pela fé naquele deserto. Moisés estava passando sede, Moisés estava passando calor, Moisés estava na mesma dificuldade de todos. Mas tem uma galera que vai tentar, irmãos, e vai querer reclamar. Mas você, que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus está falando para você: continua clamando, eu vou te dar saída desse problema. Shabalassuri kamanai. Continua clamando, para de reclamar, para de murmurar, para de olhar para o problema, para de ficar enxergando sua Mara. Tem um Elim preparado para você ali na frente. Já já tu vai chegar nas fontes e vai beber, aleluia, vai dar banho na galera, aleluia. Elim está à frente, diga comigo: Elim está logo ali. Eu tenho que sair de Mara. Vamos se colocar de pé, vamos sair de Mara, aleluia. Oh, aleluia! Você é do tamanho daquilo que você declara. Se você declarar, se a sua murmuração for muita, eu vou dizer uma coisa para você: os seus problemas vão ser grandes. Se eu olhar para aquela crise e começar a falar, eu não tenho força para isso, eu não estou profetizando que aquilo vai crescer. Eu, na verdade, estou valorizando aquilo. Eu estou dando razão para aquilo. Tem um hino que diz assim: questiona ou adora. Você consegue tirar ele aí? A igreja lembra desse hino? Dá para puxar aí, Bela? Vai lá, você tem uma voz de anjo aí, filha. Puxa aí. Ó, fecha os olhos aí, igreja. Ó, ó, aleluia. Eu quero que você fique com os olhos fechados. Vai recebendo esse hino. Vai. Me peguei perguntando o que podes Deus fazer. Vai recebendo. Mudar todos os planos. Ou nós vamos continuar questionando, ou nós vamos adorar. Ou vamos ficar murmurando, ou vamos clamar aqui nessa noite. Fala: Senhor, me tira de Mara. Aleluia. Deus, essa noite Ele pode cessar as águas amargas. Tenha fé, meu irmão, se posicione. Vai usando tudo que está ao teu lado. Sem dar explicação. Conhecer teu sentimento. E avaliar tua reação. Aleluia. Levante suas mãos aí. Ó.
profecia para a sua vida aí. Vai recebendo. A voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pode continuar o solo. Você vai entrar de novo, Belinha. Só um pouquinho. Deus está colocando uma decisão diante de você. Talvez a tua vida ela esteja muito enquadrada nessa palavra. Você está paralisado em Mara. E a tristeza, a amargura, ela está tomando conta muitas vezes da sua vida. Eu quero orar com você. Você vai vir aqui na frente. Diante do altar nós vamos orar juntos. Você que quer tomar a decisão de adorar nessa noite e sair de Mara e dizer: Mara não é mais meu lugar, Mara não me pertence, eu pertenço a Elim, as fontes das bênçãos. Você vai sair do seu lugar e vai vir enquanto adoramos ao Senhor. E depois nós vamos orar pela sua vida. Amém? Vamos, Bela, adore a Deus. Se assim desejar, você venha. Me mostre a sua fé. Questiona ou adora? Pode vir à frente. Isso. É tempo de sair de Mara. Se ele não Diga quiser não a essa amargura. fazer o